como trazer. Trazer quem? Os jovens. Mas quem é que vai trazer? Ok. Nós temos que lançar o olhar em duas direções para obter essa resposta com muita segurança. No primeiro momento, nós podemos pensar nos pais. Segundo momento, pensar na casa espírita, oferecendo estratégias para fazer esta captação de forma eficaz, para que essas pessoas se sintam atraídas a virem efetivamente para cá. Porque quando eu lancei o meu olhar sobre aqueles que se encontram nesta assembleia hoje, e em especial no dia a dia, quando faço palestras na casa, eu vejo em regra num percentual extremamente elevado de idosos. Que daqui a um tempo, e você pode se sentir muito à vontade para dizer lá ele, voltarão para o mundo espiritual para planejarem uma futura reencarnação em que serão trazidos. E se o que nós estamos discutindo na tarde e noite de hoje for algo sedutor, for algo que faça sentido, for algo que seja verdadeiramente atraente, nós que já nos encantamos por esta doutrina, seremos quase que teleguiados. Algo dentro de nós estará: compre batom, compre batom, compre batom. No que diz respeito à proposta espírita, e mesmo que ninguém nos pegue pelas mãos, basta a gente ouvir a primeira sílaba, car, a gente já está respondendo deck, e estaremos nos jogando nessa direção. Família é uma poderosa semeadura anterior. E o menino Danilo, ele passeou muito bem sob este enfoque. O jovem só se sente motivado realmente a vir quando a família demonstrar que cristianismo e espiritismo estão fazendo algum efeito para a vida. Porque se os pais quiserem consertar os filhos, lá na pegada do que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Os jovens, até mesmo como retaliação, eles dirão: eu vou para qualquer lugar no universo, menos para esse lugar onde ele ou ela quer que eu vá. Porque primeiro ele deve se consertar, para depois eu acreditar que isto verdadeiramente tem poder de transformar as criaturas. Porque senão vai ser só fazer a vontade dele ou dela, sem que abra-se uma perspectiva realmente de uma doutrina transformadora na vida das pessoas. Então essa palestra, que no princípio, quando me deram o tema palestra de aniversário, como trazer o jovem para a casa espírita, eu disse: isso não é palestra de aniversário. Aí pensei na sequência, porque o mentor veio e soprou, é porque o bicho está pegando lá, no que diz respeito a cada menino, não está vendo. Então deram ninja e botaram essa palestra no meio das palestras de comemoração do aniversário, para ver se rola uma luz para
tem mediunidade para captar esse negócio, né? Mas vejo agora que essa palestra é sim para todos nós. Ou como pais, ou como avós, ou como alguém que pode, diante de um apelo de um pai ou uma mãe, almas aflitas, verdadeiramente preocupadas em oferecerem um norte mais seguro para os seus filhos. E o Espiritismo possa ser um desses caminhos, um destes faróis. E se tivermos refletido sobre este assunto, como estamos fazendo neste momento, talvez nós tenhamos alguma coisa de atraente que vai servir para que estas pessoas possam tomar atitudes mais sábias, mais prudentes, que ajudem no desenvolvimento deste propósito de oferecer aos jovens caminhos desta doutrina poderosa. Ninguém atrai galinha dizendo show. Concordam? Porque se a galinha vier e você disser show, a galinha, ao invés de vir, ela vai. A gente atrai galinha e fala, entendem? E digamos que o jovem seja a galinha. Até que ponto nós estamos dizendo realmente para os jovens, nós, casa espírita, e nós, pais, show ou com? E isso é extremamente importante, porque existem graduações voltadas para publicizar, para atrair, para chamar a atenção de forma positiva, ao ponto da pessoa se sentir arrebatadoramente atraída para algo ou para alguém. E até que ponto o que nós estamos oferecendo como casa espírita na direção do jovem não tem nada a ver com o jovem? A gente está falando a linguagem das galinhas? Ou estamos aqui falando mu, mu? Só que o bicho é galinha, o menino é galinha. E não entende linguagem de boi nem de vaca. Brincadeiras à parte, eu estou falando exatamente que nós precisamos estudar. Qual é o bicho? Para saber efetivamente o que oferecer. Porque quando falamos em educação, se eu ofereço aquilo que eu quero, eu não atendo. Se eu ofereço o que o outro quer, eu não atendo. Eu tenho que oferecer aquilo de que ele precisa. E para isso, eu preciso estudar quais são as matrizes que caracterizam, quais são as necessidades que se estabelecem para esse espírito, de forma que eu possa apresentar como em uma armadilha ou em uma ratoeira. Este camundonguinho gosta de quê? Ele gosta de cheese, de queijo. Então eu vou botar lá o queijo. Se eu botar uma abóbora, o camundonguinho vai lá, faz cara de nojo para a abóbora e se manda. E qual a linguagem das galinhas? O que em todos os tempos caracterizou o jovem? Bora? O quê? Está dizendo sair para quê? Falar, passear o quê? Bora lembrar do tempo, velho, tudo. Bora lembrar do tempo.
gente gosta de alegria. A gente gosta de dar risada. Observe um grupo de jovens reunidos. É dobrar de gargalhada, é brincadeira, é maluquice que faz, mas aquilo que envolva a atenção. Nós vimos uma apresentação fantástica do Cora. Mas até que ponto, quando a luz vai atrair os meninos? Não vai. Já já nós vamos falar mais sobre isso. Bora aqui. As programações doutrinárias e os temas que nem idoso está se sentindo atraído em assistir. Mas ele bota numa programação assim, o perispírito e as suas propriedades. Da programação doutrinária. Estou falando um grupo de estudo em que se está estudando sobre o passe, os corpos espirituais, os centros de força. Não, está botando temas nada atraentes na programação. E temas, principalmente, que não fazem parte do universo dos jovens. Aquilo que eles buscam, aquilo que faz parte do algoritmo deles, que se você pegar o celular deles, toda hora vai estar aparecendo aquele assunto, porque é o que ele mais busca, e a gente escolhe ao nosso gosto. E aí vemos em programações de uma casa espírita, de janeiro a janeiro só tomo água de coco. Não tem nada que atrai ao jovem, e às vezes nem mesmo adultos. Então nós precisamos, quando o departamento doutrinário, e nós já estamos para inaugurar um novo ano, o que é que eu vou colocar na programação? E não é apenas, gente, o contexto, o assunto. É a forma como eu coloco este tema para vir atraente. Eu fiz uma palestra numa casa espírita, me pediram o tema e eu sugeri. O tema é: quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Bombou de gente. O povo queria saber quem era ela na fila do pão, principalmente quem era o outro, o infeliz do outro na fila do pão. Uns poucos minutos antes de eu iniciar para subir à tribuna para poder falar, o dirigente da casa que havia me convidado me abordou e disse: não, fiquei sabendo de uma coisa e não acreditei. Me disseram que o seu tema é quem sou eu na fila do pão. Eu disse: é esse mesmo. Não é engano, não. É este. Mas quem foi que deixou passar na programação doutrinária um tema como este? Eu disse: esse tema lhe sugere o quê? Sobre o que é que você acha que eu vou falar sobre esse tema? Eu vou falar sobre vaidade. Vou falar sobre orgulho. Eu vou concluir com a ideia da necessária humildade de quem se acha que é muito mais do que seja. Eu vou trazer a parábola dos primeiros e dos últimos lugares daquela pessoa que queria ficar ali na frente e diz assim: ó, dê uma licencinha aí, vá lá para o fundo, porque esse lugar que nós guardamos para o nosso desembargador querido. E a pessoa procurando um lugar, não tem, só tem lá no último, onde ela poderia ter ido para lá e depois assim: oi, Danilo, você... não,
Não, Deus disse, senta aqui. Entendem? As pessoas foram atraídas pelo tema que, desde a escolha da roupagem com que ele será apresentado, ele poderá atrair ou não. É a mesma coisa de botar assim, o orgulho ou o egoísmo. Vai atrair da mesma forma? Não. E nós precisamos nos conscientizar disto. E fazer as mudanças necessárias. É preciso um autoconhecimento muito grande. Às vezes uma surra de cinto também. Você não abraçar a sombra, minha filha, você não dá luz, então. Bora lá. Temas tabu. Nós somos ainda os velhos religiosos hipócritas do passado. Os padres, as freiras, os cardeais, as madres superioras daquela do convento, que tratavam coisas como o sexo como pecado. E hoje, no mundo em que a mocidade está no cio, a mocidade de todas as idades, respirando sexo, como espíritos, uma vez que a sede da sexualidade está na mente humana. Mesmo desencarnado, continuamos seres sexuais. E as casas espíritas não têm na sua programação, de janeiro a dezembro, às vezes, um único tema que fala. Jovens em conflito no que diz respeito à sua sexualidade. E nós não estamos falando destes temas. E eles conversam, e eles querem, e eles esperam orientação sobre o olhar espírita. E esta doutrina tem, e tem muito a nos dizer, para nos orientar de forma segura no que diz respeito à dimensão sexual que habita cada um de nós. E nós não podemos ser negligentes com eles. E estamos sendo. Um dos temas de que eu mais falo, viajando pelo país afora, estarei indo esta madrugada para o Rio de Janeiro, para fazer 5 palestras lá. A maioria delas sobre sexualidade. Por quê? Porque não tem expositor para falar sobre isso. Eles têm se escondido. Muitas vezes não aceitam esses temas. E digo, graças a Deus, alguns não aceitam. Porque fariam verdadeiros desfavores, subindo a doutrina espírita para destilar ali preconceito, azedume e ignorância a respeito desses temas. Então nós precisamos, quando paramos para fazer uma programação, gente, o que é que nós precisamos falar de temas atuais para abrir um espaço para que o jovem queira realmente vir, e mais nas próprias aulas da evangelização juvenil, esses temas estarem na ordem do dia. Do que todo mundo gosta e o jovem mais ainda? Alegria, alegria, a música e seu poder de abraço. Estávamos há pouco aqui pedindo, ao invés de dizer toca Raul, a gente diz toca quanta luz. Só que eu, sentado no lugar de Danilo, tendo minha irmã Aura Celeste
que hoje é dirigente também de um centro espírita na cidade de Ilhéus, no distrito de Olivença, o Grupo Espírita de Olivença, e que fazíamos parte da coordenação da mesa das palestras de quarta-feira, junto com Dira Paz, seu Aurélio. Eu ousei cantar aquela música demoníaca. Sabe qual? Quanta luz. E fui repreendido por seu Veloso à época, dizendo que se era para cantar que viesse o coral da FEB, mas que eu não deveria, e eu doido para dizer, quando eu soprar minha voz, por favor me entenda. E era um tempo em que a música, e olhe que era uma música de completo teor religioso, estava fechada para o coração. E folgo em ver que hoje ainda já vemos muitas casas se abrindo para este elemento poderoso de sensibilização das almas. E um recurso pedagógico fenomenal. Porque quando nós utilizamos a música para ancorar uma ideia, as pessoas carregam isto com muito mais facilidade. Em qualquer momento da vida em que escutem a música, logo a ideia vem junto. Então, por que não usar? Mas quantas vezes, nos congressos espíritas, em que a Federação Espírita do Estado da Bahia abria espaço para que expositores se inscrevessem para apresentar temas, me lembro de um congresso que o título era O Homem no Mundo. E aí eu mandei 14 temas. 13 sobre sexualidade, 1 sobre família. Qual foi escolhido pela FEB? De ter a palestra musicada para apresentar, e o diretor-presidente da época vi, não, mas não precisa de música. Deixa a música. Eu disse, por quê? As pessoas podem se agitar. Talvez ali uma premonição de que o centro de convenções já estava meio balançando, né? Esses médios sabem coisas que a gente não sabe. Então deixamos a música para lá, porque o objetivo não era gerar conflito, mas partimos para o interior do estado, para outros estados, para alguns países da Europa, sempre utilizando o concurso da música de forma muito atraente para as pessoas. E quando se fala em juventude, nós precisamos dar mais liberdade. Existem casas espíritas com uma bênção de paz em São Paulo, onde eles têm uma banda, onde a maioria dos músicos são jovens. E isso motiva e atrai mais jovens. Lógico, a direção de cada casa estará acompanhando de perto, porque precisa acompanhar. Eu cometi o crime, como dirigente do Porto da Alegria, de acolher um grupo de jovens e não acompanhá-los devidamente, oferecendo realmente a liberdade, e depois chegamos à triste conclusão de que se estava falando de tudo na evangelização juvenil, menos de Jesus. Existiam todos os ídolos do mundo, menos aquele que deveria ser o guia e o modelo para todos nós. Depois esse grupo de jovens saiu da casa, fundou um centro espírita que não se manteve de pé nem 6 meses. Eles se separaram por conta dos conflitos e a casa espírita fechou.
É preciso acompanhar, mas é preciso oferecer, principalmente ao dirigente do Departamento de Infância e Juventude, uma autonomia maior. E em especial, quando este foi alguém que veio da própria juventude formada pela casa, nós precisamos acreditar no trabalho que nós mesmos conduzimos. Porque senão vamos acreditar no quê? Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Stop. E nós tivemos o nosso também. Acompanhando-os de perto, volto a insistir, mas deixemos que eles vivam o tempo deles. E que a gente possa se deixar envolver por esta energia, por este poder fantástico que é a juventude, que é a mocidade, antes mesmo de uma nova reencarnação. Porque quando disse o nosso irmão Dandan, que me chamava de Nasgudin, era apelido Nasgudin, porque aqui quando estava, ele é muito jovem, mas destes jovens que vieram contínua mais, e na juventude desta casa, a juventude desta casa ofereceu diversos talentos de homens de bem, que voaram para continuarem reproduzindo dentro do movimento espírita estas ideias renovadoras. Alguns, não só a sua filha, o seu filho, de 3 anos, e o meu mais velho também, já nasceu com 90 para mais ou menos, de vez em quando vem. E nós tínhamos aqui na juventude, jovem de 16 anos, de calça social até aqui, camisa de manga comprida, abotoada no pescoço também. Alguns já balançam a cabeça, que sabem nome e sobrenome, né? Mas nem todos são assim. Outros vão estar realmente mais nesta média de crianças espirituais que nós precisamos acolher, mas dando realmente a eles o espaço para que eles continuem como jovens, sem terem que se transformar instantaneamente em adultos velhos de uma pegada seríssima, porque ainda continuam sendo jovens. A linguagem erudita e a linguagem popular. A tribuna espírita, no que diz respeito a ser atraente para o jovem, está uma negação. Porque o povo sobe aqui e normalmente a resposta que tem do outro lado é quem riu se viu. Eu estou mentindo? Não. Há uns 30 anos,
eu fui fazer no grupo da Fraternidade Espírita Leopoldo Machado, uma casa espírita que tem ali no Dique do Tororó. Antiga mesmo. Fui fazer uma palestra que foi a primeira vez, o tema que pela primeira vez eu falei para outras pessoas como espírita nesta casa, neste lugar em que estou aqui. No grupo de aprofundamento da doutrina espírita, eu ousei pedir para falar, dar uma aula, e me deram a aula sobre Paulo e Estevão. E eu dissequei aquela obra me entregando. E depois deste dia eu fiz essa aula e fiz palestra, depois transformei em seminário de 4 horas, diversas vezes. E fui e fiz aquela palestra lá no Leopoldo Machado. As pessoas se empolgaram, aplaudiram, e quando todo mundo acerenou, o dirigente da mesa se dirigiu a uma senhora que estava sentada na primeira fila, uma senhora idosa, negra, retinta, o cabelinho todo branco mesmo, e o dirigente perguntou: e aí, dona Maria, a senhora gostou? Ela disse: gostei muito. Pena que não entendi quase. E aquilo foi que nem uma facada no meu lado. E eu passei semanas processando aqui, só na elaboração sofrida. E então, um belo dia resolvi mudar. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu disse de mim para comigo: eu não tenho o direito, numa doutrina tão atraente, tão esclarecedora como esta, por conta de, no fundo, de uma vaidade intelectual, de apresentar os conteúdos espíritas com base nos verbetes mais eruditos que a plebe rala não vai conhecer, mas vai ficar que nem aqueles que assistiam os discursos de Odorico Paraguaçu. Quem riu é velho. Lá de Saramandaia, aí que ele falava umas palavras assim que ninguém entendia nada, todo mundo batia palma. Eu não tinha esse direito. E eu fiz uma promessa para mim mesmo. A partir daquele dia, eu iria me apresentar na tribuna espírita de uma forma que o meu verbo alcançasse a todas as pessoas. E comecei a utilizar a gíria, comecei a utilizar a brincadeira, trouxe realmente anedotas, fiz associações criativas e por fim veio a música. De forma que, se eu apresentasse uma palavra mais para os doutos, eu apresentaria 2, 3, 4 sinônimos até ter a certeza de que eu alcançaria todas as pessoas. Nós precisamos até mesmo fazer a escolha das pessoas. E eu quero de público aqui dizer que cometi realmente ao longo desses anos um grande crime de lesa amizade, deixando de convidar Danilo para estar no Porto da Alegria entre o rol de palestrantes, porque ele tem este estilo. Porque nós procuramos lá não convidar pessoas que tenham este perfil, que deixem alguns de fora, ou talvez muitos. E nós precisamos também ter este cuidado na casa espírita aqui. Olha para isso, gente. Eu e Danilo. O tempo passa, o tempo voa,
E a poupança Bandeirindos continua no apoio. É a poupança Bandeirindos. Eu sei onde foi isso. Isso foi em Catives, não foi? Foi aqui? Foi naquele seminário vivencial que a gente fez. Oh, obrigado. Na Rua Barbosa? Uhum. Era o chamado Palco da Fama, não era isso? Uhum. Nós fazíamos, que dava um friozinho na barriga, mas habilitava cada um de vocês no exercício profissional mais tarde a poder enfrentar realmente a tribuna jurídica com o encanto que todo advogado, quando sobe a tribuna, deve ter. Muito bom te reencontrar. Viu? Eu espero que eu tenha chegado ao seu coração naqueles dias. Quem são esses jovens que gravitam hoje sobre a terra? Quem são, portanto, os candidatos a se matricularem na evangelização? Estude o seu público-alvo para poder saber. Porque se nós não fizermos isto, como é que nós iríamos atrair? Quem são em potencial aqueles que poderão estar como os futuros jovens da evangelização do Paulo Estevam? Virão de onde? Virá impávido que nem Mohamed Ali. Virá que eu vi. Virá aqui do Nordeste. Virá dos mais abastados na Pituba, no Itaigara. Como é que essas duas comunidades elas coexistirão? Isso gerará conflitos. Como administrá-los para que todos sejam incluídos dentro deste projeto? Sem estudarmos quais são as possibilidades, nós não poderemos realmente oferecer o atrativo que venha despertar a atenção deste público. Mas quem são estes espíritos? Os evangelizandos em uma transição planetária. Nós estamos vivendo dias especiais? Sobre que dimensão, gente? Um curso na FEB, uma reunião mediúnica e um sábio esclarecimento sobre a regeneração. Em 1900 e bolinha, eu iniciando como expositor, fui convidado para fazer parte do CLAU, Círculo de Leitura das Obras de André Luiz, que funciona até hoje, desde 1900 e bolinha, na sede da Federação Espírita, dirigido por Marcel Mariano. Lá, de quando em quando, o grupo que era composto quase que totalmente por palestrantes e facilitadores de grupo de estudo, existia uma reunião mediúnica, onde os médiuns à disposição naquele grupo se colocavam ali abertos à vinda da espiritualidade amiga, os benfeitores daquele curso, e nós fazíamos uma entrevista com eles. Uma das perguntas que foi disparada naquela noite foi: meu irmão, esclarece aí. Tem essa conversa das trombetas do mundo de regeneração, transição planetária, a Terra, a humanidade da Terra se preparando para um negócio melhor, mas quando a gente olha em volta, só vê mal assombrado. Parece que o negócio está pior do que estava antes. Alguém já teve essa impressão? Levante a mão. De que hoje o negócio está pior do que antes.
Violência está maior, corrupção está maior, a questão dos costumes que nós estamos vendo aí, ribanceira abaixo. Então a pergunta do irmão é: como é que você quer que eu acredite que nós estamos já a um pé da regeneração, se parece que o negócio está degringolando, ou seja, piorando? Ele vem e nos diz o seguinte: não falta em nosso Senhor misericórdia e amor. Nesse instante em que a humanidade da Terra se prepara para um salto evolutivo, nosso Senhor ordenou que fossem abertos os portões do mundo espiritual inferior, onde se mantiveram trancados, para que a Terra pudesse respirar esses novos ares. A galera do tererê, para oferecer a eles a última chance para, se o perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. O êxodo, o exílio espiritual para outros planos, mas de acordo com a tessitura moral desses espíritos. Então segura na mão de Deus e vai. E os meninos desceram para a terra, que nem aquele povo em quarta-feira de cinza, atrás do chiclete. Entendem? E encontrou aqui uma humanidade em cima do muro, assim, nada de fantasma, aquele povo sem saber se ia ou se voltava, assim com a cara da gente, mais ou menos. Só que chegaram arrepiando. Os níveis de violência, porque desceu Gengis Khan, Átila, o rei dos hunos. Hitler aproveitou também, deu ninja e desceu. Então o que tinha de pior veio. Também os da licenciosidade sexual, um dos vícios mais degenerados. O Cristo disse: vou tentar que se materialize uma das minhas falas, de nenhuma das minhas ovelhas se perderá para este momento. Senão eu resgato em outro momento, já em outro plano de vida, em outro mundo, mais de acordo com eles. E aí estão muitos dos nossos meninos que estão vindo para a evangelização. Assim como muitos de nós evangelizadores, também com as nossas grandes dificuldades, tentando acertar, tentando fazer diferente sob a luz do Cristo. Uns fazendo nananina, sem querer dar ouvido daqueles que chegam, às vezes trazidos à força pelo braço dos pais. Vai ser Jesus, vai ser Kardec, vai ser Cibele, que vai consertar esse menino. E vai ser lá no Paulo Esteio, que aquele centro tem poder. E traz nessa esperança de que a gente vai conseguir. E aí nós precisamos parar para refletir do quanto isto impacta na saúde dos próprios evangelizadores. Porque estão chegando os ansiosos, estão chegando os depressivos, estão chegando os viciosos.
e que encontram em nós também as nossas limitações, e a gente tendo que lidar e com uma pressão enorme, porque às vezes pais e a própria casa nos veem como Sassá no tema. Você riu, denunciou. Sassá no tema, o salvador da pátria. E às vezes a gente está buscando dar conta da gente mesmo. Só isso. Então as casas precisam criar uma estrutura atenta para cuidar de quem cuida. É preciso aí, um interface entre os diversos departamentos. O evangelizador bate no tatame, aqui diz PPU, atendimento fraterno. Pega o nome aqui do evangelizador, dos evangelizandos, aqueles que estão tensionando a corda, bota tudo lá na desobsessão, para dar uma ajudinha, para dar uma saneada nisto, porque às vezes tensiona sim. São muitas questões trazidas. É muito fácil estar nesta condição de expositor. Eu subo aqui e venho, falo 60 minutos, abro espaço, e tem expositor que nem faz isso para uma ou duas perguntas. Depois eu boto minha viola no saco e vou-me embora. O evangelizador não. O evangelizador recebe aí pela caixa dos peitos os meninos por 2 horas, 3 horas, depois ele ligando, dizendo os problemas, dizendo help me, porque a relação é uma relação muito bonita, de intimidade, de auxílio, de cuidado, de preocupação, não é superficial. Às vezes, nos outros departamentos, nós vivemos, a pessoa vem aqui, a gente botou nossa mãozinha, pá. E chego lá, um galão daquele 25 litros de água, diz, beba, irmão, já fluidifiquei. Mas às vezes não sei nem quem é o nome. Mas na evangelização não, é muito próximo, é uma relação de muita proximidade. É muito intenso isso daí. Por isso que esses laços tão bonitos que Danilo está descrevendo, eles se estabelecem para a vida, para a eternidade. Então é preciso que a casa se preocupe em acolher, amparar, sustentar mais o seu departamento de infância e adolescência. Vou passar aqui. Aqui falamos que também a pressão interna de não sermos ainda para eles, nossos evangelizandos, o melhor. O negócio. Vocês não sabem a coragem que a gente precisa para subir aqui. É preciso muita coragem. Em alguns instantes, muitos já pensaram em desistir. Porque gera-se uma ilusão de que aquele que aqui sobe já está pronto. Tudo o que ele faz, tudo que ele fala, ele já faz. Não! Igualzinho a vocês, estamos a caminho. Quem me salvou disto foi, na obra Ceareiros de Volta, ali pela mediunidade de Chico Ivaldo Vieira, Espíritos Diversos, um capítulo que falava: se for esperar que alguém esteja pronto para subir à tribuna espírita para falar às outras pessoas, cada tribuna espírita se encontraria vazia. Mas é difícil.
um evangelizando vir nos pedir um conselho de algo que a gente ainda não conseguiu nem resolver com a gente. E às vezes a melhor coisa é exatamente quando nos sobra coragem da gente dividir com ele das nossas próprias lutas e dizer: acalma seu coração, a gente chega lá. Nem eu estou bem resolvido nisto ainda. Esse negócio de perdoar, que eu não me lembro ainda, eu estou trancado no dente, eu vai torcer o pescoço. Mas aí eu me lembro de Jesus, eu me lembro do Evangelho, eu me lembro da proposta, sabe? Vá lutando, vá tentando. Quando não der conta, venha conversar comigo ou procure uma outra pessoa, porque perdoar é desanuviar o próprio coração. E com isso a gente vai horizontalizando as relações. A proposta de fraternidade passa por esta horizontalidade. Eu não sou melhor do que ninguém. E não quero esse peso para a minha vida. Amanhã ou depois, qualquer um de nós que sobe a tribuna poderá realmente ser defrontado com as suas próprias limitações morais. E nessa hora que se vai aferir a própria evangelização de cada um de nós. Porque às vezes, por esta ilusão de que já estamos prontos, quem está do outro lado, incomodado com aquilo que a gente diz, não para ferir, não para machucar, não para se fazer melhor do que ninguém, mas apenas para apresentar um caminho que, por parecer bom, serve para todo mundo, a começar da gente. E às vezes se torce para a gente cair. Uma das coisas mais fantásticas que eu aprendi com o irmão José: aqueles que lhe aplaudem são aqueles que torcem pela sua queda. Exatamente porque não querem fazer o esforço de ir para este lugar. Então o único jeito de nivelar é torcer para que você caia. Para dizer assim: nunca me enganou. Nunca me enganou. Eu sempre soube, eu sempre desconfiei. A grande proposta da vida é a gente dar as mãos para, se um cair, o outro puxa, ergue e a gente seguir. E às vezes vem para os evangelizadores culpas, medos. Para concluir, a proposta é de aprendermos a trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Enquanto a gente tenta aprender e transformar em realidade as virtudes do Evangelho, a gente vai apresentando as virtudes do Evangelho como proposta para quem quer, quem quiser e quem conseguir naquele momento passar a segui-las também. E não se surpreendam que aquilo que a gente fala aqui na tribuna, alguém ali já faça, já esteja bem resolvido e a gente não. Ou a gente fale e alguém que ainda não estava bem resolvido, motivado por aquilo que a gente disse, vai lá e consegue se transformar. E a gente ainda não. Porque cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu tempo. A evangelização do futuro e atraente, ela precisará se apoderar daquilo que outras ciências têm apresentado. E não nos esquecemos nunca de que o Espiritismo é uma ciência que faz interface com todas as outras. Uma delas aqui, representada por esse espetáculo de homem, no seu modelinho do Chico Xavier, é a psicologia. Porque
Jovens e adultos, estamos muito adoecidos. Em especial essa galera que está descendo como última oportunidade. Ela está premida pela culpa. Aquilo que nós infringimos da lei do amor nas outras reencarnações, e por isso que estávamos detidos no mundo espiritual, nos atormenta. Muitas vezes fazendo a gente pensar de que não teremos direito à felicidade, à alegria, à paz. E isto é de uma pressão no nosso psiquismo sem conta, porque esperamos uma punição chegar em nossa vida a qualquer momento. E dormir com um barulho desse na nossa mente é muito difícil. Além disto, ter um cenário de inclusão para essas pessoas que chegam realmente com limitações físicas e mentais. As casas espíritas precisam estar prontas. Durante o processo de formação dos evangelizadores, é preciso se adicionar outras disciplinas, outras matérias que os habilitem a lidar com essas situações atípicas de uma forma muito mais segura. Saúde espiritual. Aqui o desenvolvimento da desobsessão, e aí chegamos no nosso encerramento. As velhas gerações precisam dar lugar às novas gerações e prepará-las para o amanhã. Dan falou aqui de uma forma muito fofa. Eu não sou tão fofo assim. Às vezes eu vejo apego. Apego daqueles que fundaram as casas, e aqui está falando fundador de uma casa espírita, dirigente de uma casa espírita, desde esse processo de fundação. Existe um processo de envaidecimento muito grande, onde a gente não larga do osso para permitir que outros tragam as suas ideias, e aos poucos nós promovamos uma interseção entre o velho e o novo, dentro de uma acomodação das coisas, onde a virtude estará no meio. Estamos vendo casas espíritas fechando, onde os dirigentes que eram a referência ao desencarnarem, o centro faz assim. E agora? Vou deixar de trazer nomes, eu tenho muitos, ou que já fecharam, ou que estão em processo de fechar agora, exatamente por isso, porque negligenciaram os que estavam à frente dessas casas de formar as futuras gerações. E como se forma as futuras gerações? Começando a dar oportunidade e observando e testando. Se saiu bem ali do grupo de estudo, junto ao jovem, depois de um curso básico, vamos dar responsabilidades maiores. Vamos chamar o jovem para fazer a oração, dar lugar para fazerem as próprias palestras, assumirem a responsabilidade nas casas. Que os dirigentes, os diretores, eles tenham vice-diretores, terceiros diretores, para que essas pessoas vão aprendendo no administrativo, no mediúnico, na infância, a pegar as dicas, ver realmente como as coisas se processam, para que amanhã ou depois, dentro de um caminho natural, eles estejam assumindo essas funções. Porque às vezes nós estamos vendo dirigente chegando assim, com todo o respeito do mundo,
e principalmente esse desejo e este amor de continuar até o último dia dando a sua valiosa contribuição. Mas é preciso que esteja sendo acompanhado no lado por uma outra pessoa, de uma outra geração, que irá assumir o seu lugar. Então, mensagem final. Quando tudo parecer difícil, quando tudo parecer impossível de ser resolvido, nos lembremos que o amor é o jeito que dá jeito em tudo que não tem jeito. E aí encontraremos solução com base no amor para fazer os prodígios que até mesmo Cristo realizou. Muito obrigado.